Na escolha do fundo de investimento também é importante o investidor ele conhecer o seu perfil de risco, porque os fundos são classificados entre conservador, moderado e sofisticado, assim como todas as outras classes de ativos, porque cada fundo tem sua estratégia. Não adianta um investidor conservador ir para um fundo de ações, provavelmente ele vai se decepcionar com uma queda de mercado. Então tem que entender o seu perfil de risco e entender qual a estratégia que aquele gestor está propondo para o investidor. Por exemplo, você é um investidor conservador que está no fundo de renda fixa, tem que entender essa estratégia desse fundo. É um fundo de CDB, basicamente, LFT, que são produtos mais conservadores? É um fundo de crédito privado que tem um risco de crédito um pouco maior? Isso tudo muda o risco, né, mesmo estando na classe conservadora, mas muda um pouquinho o perfil do investimento e do retorno. E cada um se comporta de maneira diferente dependendo do ciclo econômico. Então é legal a gente conhecer tudo isso, né? Obviamente, o investidor que está iniciando não vai ter esse conhecimento todo sozinho, por isso que o assessor de investimentos acaba sendo importante nesses momentos. É muito comum as gestoras terem várias classes de fundos. Raramente a gestora ela é especializada em apenas uma classe, tá? Mas influencia sim, algumas são melhores em crédito privado, outras são melhores em fundos de ação, né? Outras são melhores em multimercado, mas geralmente todas acabam atendendo a todos os perfis de clientes. Mas saber, por exemplo, se a gestora iniciou com um tipo de fundo, por exemplo, ela ficou famosa com fundo de ação, com certeza ela vai ser referência naquele tipo de fundo. Então aí acaba tendo, né, um pouco mais de renome para investir nos fundos de ação e os outros fundos acabam sendo mais secundários. Todos os gestores eles são obrigados, né, a publicarem os relatórios de performance e também é divulgado publicamente a estratégia do fundo com um delay de 3 meses, geralmente. Então a gente consegue ter acesso à carteira de alocação desses gestores. Mas o investidor ele tem direito e ele tem que receber esses relatórios. E até no site das próprias gestoras tem geralmente carta do gestor aos investidores, tem as lâminas desses fundos de investimentos para o investidor consultar a estratégia, consultar as informações principais. E na escolha do fundo também é importante sempre olhar a liquidez, né? Eu acabei não comentando sobre isso, mas a liquidez do fundo é importante para o investidor. Por quê? Ele tem que saber o tempo de resgate. O tempo de resgate é um detalhe, mas que impacta às vezes no planejamento financeiro do cliente, tá? Então tem alguns fundos que são D0, outros D1, D30, D60, tem até os D180, D360, como se fosse um fundo com vencimento em 1 ano. Então isso tem que tomar um pouco de cuidado na escolha do produto também. Geralmente eu prezo pelas gestoras que estão há mais tempo no mercado, as que sobreviveram por mais crises, as que têm um patrimônio financeiro alocado maior, porque isso já indica que você tem um risco menor de liquidez ali. E, de fato, a gente segue também as recomendações de analistas que são especializados nisso, que acabam tendo top funds dentro do BTG Pactual, que nos passa todo o material mensalmente com os fundos atualizados, porque esses fundos passaram por todo o gerenciamento de risco do BTG também. Então, a gente tendo diversas opiniões, acho que faz sentido na escolha ali a gente priorizar os que estão sendo recomendados naquele momento pelo próprio banco, né?